Aleluia, glória a Deus. Amém, amém, queridos. Podem assentar. Você que está em casa, pode pegar sua Bíblia também, que logo compartilharemos a palavra. É assim, tá, queridos? Vocês que estão vindo aí pela primeira vez, depois da abertura dos cultos presenciais, nós vamos interagindo com aqui e com a live, tá bom? Mas tudo para a glória de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, eu quero falar de algo muito importante na vida da igreja. É uma maneira de adoração nossa também, que é a nossa entrega dos dízimos e ofertas. Pastor, mas durante a pandemia, como tem sido feito? Nós temos a conta da igreja. Se você que não pode sair de casa, você tem alguma comorbidade, você está acima de 60 anos, você pode fazer o seu depósito ou a sua transferência, e ainda assim, quem não pode sair da sua casa, não tem acesso a esse tipo de tecnologia, os nossos presbíteros, a nossa liderança vai até a sua casa, ora com você e faz a coleta do seu dízimo e oferta também. E aqueles que aqui estão presencialmente falando, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, tem envelope lá no fundo, você pode fazer a sua entrega também. Eu quero ler um texto da palavra então com todos, que encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós leremos um pouquinho mais dos versículos hoje, versículos 6 a 15, diz assim a palavra do Senhor: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Versículo 8: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Verso 14: enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém, igreja? Então é assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Coríntios que eles devem então ofertar, ajudar na obra de Deus. E a igreja é assim: Deus é o dono do ouro e da prata, mas todas as vezes que nós o fazemos, na verdade nós estamos apenas devolvendo uma pequena parte ao Senhor, e Deus continuará honrando a nossa vida, Ele continuará multiplicando sobre cada um de nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, visto como na prova dessa ministração, então não só a obediência, mas também glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. Então não é o tempo de nós comermos a semente, de nós guardarmos, independente da situação. Deus continua sendo fiel nas nossas vidas, Ele não falha e não falhará. Então, meu irmão, minha irmã, independente da circunstância atual, do momento, não deixe de ser um dizimista, um ofertante ao Senhor. Não faça para homens, não faça por uma placa de igreja, mas faça apenas para Cristo e por obediência à sua palavra, em nome de Jesus. E eu quero desafiá-lo. Quem sabe você nesse período tem desfrutado de crescimento na empresa, você tem desfrutado de mais trabalho, porque muitos perdem o emprego, muitos acionam o seguro-desemprego, o auxílio emergencial, mas existem pessoas, empresas que estão crescendo, estão abundantes também nesse período de crise. Então, se você quer fazer uma oferta especial em gratidão ao Senhor, pode acionar a conta da igreja, o número da conta tem aí na página do Face, você pode procurar,
ou nos procure, a gente vai até você, e você que está aqui, queira fazer isso também, sinta à vontade em nome de Jesus. Então, enquanto eu oro, os irmãos que trouxeram o dízimo, a nossa liderança vai passar até você, para fazer a coleta rapidinho, meio dinâmica assim, porque a gente está online e ao vivo também, amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor tem todos os recursos em suas mãos, o Senhor é quem tem nos abençoado, o Senhor é quem é a provisão sobre a nossa mesa, não vem do nosso trabalho, não vem da força do nosso braço, mas se não for o Senhor por nós, misericórdia, estaríamos perdidos. Muito obrigado pela tua provisão, nada tem nos faltado até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Ensina-nos a sermos ofertantes, dizimistas, não por peso ou por necessidade, é isso que diz o texto, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Muito obrigado pela fidelidade do teu povo, obrigado pela fidelidade dos teus filhos e filhas. A igreja continua caminhando, a igreja continua amparando aqueles que mais precisam, e assim continuaremos para a glória do teu nome. Continua abençoando a família Mattioli. Pai, nós somos uma igreja que investimos em missões, abençoamos esse ministério há tantos anos, mas não apenas com uma ajuda financeira, através das orações também, orando para que o teu servo, a tua serva, continuem sendo usados para a glória do teu nome. Muitas vidas sejam conhecidas, muitas vidas se aquebrantem na presença do Senhor Jesus, e sobre essa igreja continua nos abençoando, as reformas que temos que fazer, os investimentos que temos que fazer em vidas, cursos, ó Pai, tudo aquilo em prol do teu reino, a fim de que vidas sejam alcançadas nesse lugar, para a glória do teu nome. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Então nós temos também agora alguns avisos, rapidinho então, alguns avisos. Culto presencial, irmãos e irmãs, está uma bênção. Quem está em casa nos acompanhando aqui, está tudo certinho, amém, irmãos? Quem está aqui? Estamos respeitando os espaços. Fizemos o teste domingo passado com os casais sentando juntos e deu certo. É só ter a conscientização de cada um senta aí afastado e está tudo certo. Está uma bênção aqui, e eu tenho certeza que está uma bênção aí também. Se tudo permanecer desta forma, que nós acreditamos que irá permanecer, queridos irmãos e irmãs, a toda a igreja, nós continuaremos com os nossos cultos presenciais. Então domingo que vem é o primeiro culto do mês de agosto, nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Então, como que a gente vai fazer para a próxima semana? Algumas pessoas estão tendo dificuldade em se inscrever no link, uma hora não acha o link, quando acha não tem acesso, enfim, a gente quer facilitar tudo isso. Então, nós vamos correr no grupo da igreja uma lista com os nomes, no grupo de WhatsApp, com os nomes daqueles que vão participar do próximo culto de domingo que vem. Não deixe de participar, queridos. Quero encorajá-lo e encorajá-la a participar conosco. Vamos ministrar a ceia mais uma vez. Mas pastor, teve a ceia domingo passado aqui, presencialmente. Sim, mas a Bíblia não fala nada da periodicidade da ceia. Nós podemos celebrar a ceia domingo que vem de novo. Então, como é o primeiro culto, nós já vamos ministrar a ceia, porque possivelmente vamos ter culto todo mês fechado, e aí no primeiro culto de setembro ministramos a ceia novamente, e assim as coisas vão caminhando, acreditamos, se não houver nenhuma interferência do governo. Então nós iremos fazer assim. Então inscreve seu nome lá, a gente logo ao acabar este culto, nós iremos mandar a mensagem lá no grupo do WhatsApp. Você pode mandar o seu nome. Pastor, não estou no grupo, eu não gosto de participar do grupo, eu não tenho acesso a isso, como que eu faço? Pode procurar o pastor Ricardo, algum das nossas lideranças, o Maico, um dos nossos presbíteros, e dê o seu nome para a gente conseguir acompanhar. Temos 49 vagas, hoje deve ter umas 30, 35 pessoas no máximo, então a gente tem vaga sobrando ainda, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Um outro aviso, irmãos e irmãs, e já vamos para a palavra. Nós iremos fazer o recebimento de membros em outubro, então já estou avisando com muita antecedência para você que quer fazer parte da nossa igreja. Na verdade, nós vamos até excluir essa palavra membro. Nós vamos receber discípulos e discípulas do Senhor que vão fazer parte desta igreja, desta comunidade. Então você veio de outra igreja, ou que está vindo para a nossa igreja, ainda não foi recebido como discípulo desta igreja, se organize, se prepare, nos procure, para que a gente caminhe com você durante um tempo, converse, você que já é cristão, e em outubro nós vamos fazer um grande culto de celebração
recebendo essas novas pessoas. Aqueles que ainda não professaram a sua fé ou não foram batizados e tem que fazer ou professar a fé, aqueles que já foram batizados na infância, ou aqueles que ainda têm que fazer o batismo e a profissão de fé, também da mesma forma. Então nos procure, que nós vamos organizar então esse discipulado básico, caminhar com você para que em outubro nós recebamos a você, e vai ser uma grande festa em nome de Jesus. E você que está nos acompanhando na live no YouTube, se você ainda não conhece a igreja presencial, você é bem-vindo também, até mesmo para ser recebido no nosso meio com muito amor, em nome de Jesus. Agora sim a palavra, queridos irmãos e irmãs, abra a sua Bíblia, você que está em casa também, no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 ao 43. Evangelho de Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 23, versículos 33 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 23, versículos 33 ao 43. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse culto tão especial. O Senhor já usou o nosso ministério de louvor para conduzir a igreja à adoração, e cantamos, adoramos ao Senhor. Enquanto cantávamos, o Senhor foi agindo em nossas vidas. Sentimos a tua presença aqui em cada lar que está nos acompanhando. É maravilhoso isso. E agora é um momento tão importante do culto também. O culto é um conjunto, um todo: adoração, louvor, oração e pregação da palavra. Nos ajuda agora também a ouvirmos a sua voz. Nos ensina a aprendermos na tua palavra. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos aprender a tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, com autoridade, graça, humildade e dependência do teu Espírito. Sem ti nada sou, e eu também preciso da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós sabemos que a escolha de Deus, ela é perfeita. Deus não erra em suas escolhas. Mas o caminhar com Deus, a pedagogia de Deus é diferente das nossas vidas. O que Deus faz é, se eu pudesse falar num linguajar meio popular, é muito louco, é muito doido o que Deus faz na vida de um cristão, de uma cristã, de um discípulo, uma discípula do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Paulo está dizendo que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ou seja, em outras palavras, irmãos e irmãs,
Deus é Senhor, Ele nos escolhe por amor, por graça. Nenhum de nós, preste atenção, a todos que nos acompanham, aqueles que estão aqui, nenhum de nós, por mais bons que nós pensamos ser, merecíamos a salvação em Cristo Jesus, mas foi por graça dele, por amor dele, que ele nos alcançou através da cruz do Calvário, aleluia. E é assim que Deus faz. Deus pega um cara perdido, vazio, que não tinha propósito nenhum de vida, e transforma num discípulo que vai falar de Cristo, que vai ser usado para alcançar novas vidas. Deus pega uma pessoa que está perdida na droga, na bebida, presa em situações que só você e Deus sabe, e transforma numa nova pessoa. Deus pega pessoas que ninguém daria nada. Jesus Cristo, Ele olha para pessoas que nós, seres humanos, dificilmente olharíamos com o olhar dele, e transforma em grandes pessoas, grandes influenciadores. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz na nossa vida. E esse texto, irmãos e irmãs, ele vem falar de um ladrão que também ficou marcado na história, um malfeitor. Mas o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 38, lá o evangelista está usando a palavra de um ladrão, literalmente ladrão, um malfeitor, um ladrão, alguém que não merecia. Então eu quero que o pessoal coloque ali na mídia. Obrigado, Cauã. Então, pensando em tudo isso, como que Deus nos escolhe, como que Deus faz, e à luz desse texto, onde Deus pegou uma pessoa que jamais ninguém esperaria e transformou, se tornou então um ladrão memorável, que ficou e ficará marcado na história, amém, queridos? Porque Jesus alcançou aquela vida, porque Jesus o transformou, porque Jesus o amou, aleluia. Um ladrão memorável. O que nós podemos aprender? E essa é a inspiração desse título, desse tema, vem até mesmo de um sermão do pastor Silas, a qual ele ministrou aqui na igreja, e ele falou referente a esse ladrão, da qual ficou marcado e vai ficar marcado, porque Jesus alcançou a vida dele, ainda que nos seus últimos instantes de vida, ainda que naqueles últimos minutos, mas foi um homem que não tem nome, a Bíblia não fala o seu nome, mas onde o evangelho é anunciado, onde o povo tem conhecimento da palavra de Deus, estão falando sobre esse ladrão, sobre esse malfeitor, e é assim o trabalhar de Deus na nossa vida, amém, queridos? Então, quem daria algo ou algum valor a um ladrão, humanamente falando? Será que eu e você que aqui estamos, aquele que nos acompanha nessa live, será que nós olhamos para uma pessoa perdida, fora da igreja, preste atenção, fora entre aspas, porque nós somos a igreja, quem sabe que não participa das nossas reuniões, quem sabe que não tem acesso ou não acessa as nossas lives, que está aí perdido, entregue a muitas situações. Será que nós teríamos o olhar de Cristo? Será que nós, em nossa humanidade falida, caída, poderíamos imaginar alguma coisa a um malfeitor, a um ladrão? O que significa essa palavra? O mesmo que um gatuno, um larápio, um tomador e usurpador, ou seja, alguém que aproveita da situação, alguém que não tem dó. Não é assim? Certos dias atrás conversei com alguém aqui da igreja, não me lembro quem, e nós estávamos falando, o ladrão, ele não tem compaixão, ele vem, e a Bíblia diz, João 10:10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, fazendo analogia ali da figura do diabo com a figura do ladrão, e é verdade, o ladrão não tem dó de ninguém, não tem compaixão. E até vai um aviso aqui, não estava no meu esboço, mas vale a pena, porque uma das nossas irmãs da igreja, certo dia, em sua casa, foi acometida por um ladrão, uma pessoa que passou lá, oferecendo algo a ser vendido, e na verdade passou o cartão da irmã, e extraiu ali uma grande quantia da irmã, sem ela perceber, e ela com compaixão, querendo ajudar aquela pessoa, que estava se passando por um vendedor, acabou sendo, e ela disse: pastor, mas glória a Deus, que Deus me honrou, Deus não deixou faltar nada, aleluia. E eu orei por essa pessoa. Olha só, isso é o trabalhar de Cristo na vida dessa irmã também, aleluia. Mas a grande verdade é essa: o ladrão, o malfeitor, ele não está preocupado com nada, ele vem para matar, roubar e destruir. O aviso aos idosos é isso, irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham, não dá informação nenhuma. Se te ligarem, se você não conhece, não dá nome, não fala nome de filho, nada disso. Vamos ter cuidado, porque a mente do ser humano, na nossa humanidade caída, aqueles que têm
a mente, a inteligência para fazer coisa boa, aleluia, glória a Deus. Mas aqueles que maquinam para o mal, os golpes aí online, muita coisa acontecendo durante a pandemia também, e nós precisamos ter cuidado. Então, irmãos e irmãs, ninguém daria valor a um ladrão, nenhum de nós. Muitas vezes, quem sabe, blasfemamos, amaldiçoamos uma pessoa como essa. Mas eu quero falar uma palavra para você, queridos irmãos e irmãs: não somos diferentes em nada de um ladrão. Eu e você, pastor, que palavra dura, mas é a grande realidade. Eu e você, nós não somos diferentes em nada de um ladrão, somos pecadores também. Deus não faz diferença de pecados, pecado é pecado e pronto, não interessa. Claro, tem as suas consequências, tem pecado que vai deixar consequências. Deus vai nos perdoar, mas a consequência ficará e vai caminhar durante a nossa vida. Mas a grande realidade, meu irmão, minha irmã, é que nós somos pecadores, falidos, não temos diferença nenhuma de um ladrão. Sem a graça de Cristo em nossa vida, somos muito piores, eu diria. Sem a graça de Cristo em nossa vida, nós somos muito piores. Não estou dizendo que você e eu vamos ser um malfeitor, sairemos roubando, não, estou dizendo da essência. Amém, queridos? Vocês estão comigo aí? Amém? Glória a Deus. A nossa natureza, os nossos pensamentos, a nossa conduta, a nossa postura, essa é a grande realidade, meu irmão, minha irmã. Por isso que é interessante que no caminhar com Cristo, nós aprendemos que não temos nada para oferecer para Ele. Então Deus usa quem Ele quer. Por isso que eu citei o texto de Coríntios no início, onde Paulo está dizendo que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então Deus usa quem Ele quer, a maneira que lhe convém. Essa é a grande realidade. Então, se você foi escolhido, se você pertence a Cristo, seja grato a Ele, por amor a Ele. Você e eu não merecíamos, aleluia. Deus usa quem Ele quer, a maneira que lhe convém, aleluia. Ele usou um ladrão que ninguém daria nada para ficar marcado na história da igreja, no registro bíblico da palavra de Deus. Não sabemos nome, nada disso, mas lembramos da sua história. Nos últimos minutos da sua vida, ele reconheceu ao Senhor, foi salvo por Cristo Jesus, aleluia, amém, queridos? Então eu quero usar uma frase aqui de Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano alemão, da qual lutou contra o nazismo na época de Hitler, e foi morto também por conta disso. Um teólogo, pastor muito influente, acerca de tudo isso que eu estou falando, que Deus usa quem Ele quer, a maneira que Ele convém, e ele diz o seguinte: certa vez, então, Dietrich Bonhoeffer, num sermão memorável, ele lembrou ao seu povo que Deus caminha entre nós em forma humana, falando a nós naqueles que cruzam o nosso caminho, sejam eles estranhos, mendigos, doentes, ou mesmo naqueles mais perto de nós, em nosso dia a dia, tornando-se a ordem de Cristo em nossa fé nele. Ou seja, Deus usa quem Ele quer. Deus está usando pessoas para ministrar sobre a sua vida. Deus está usando pessoas à sua volta para falar com você, para falar comigo. Amém, queridos? Não importa a classe social, não importa se ele é um mendigo, não importa quem ele seja, mas Deus usa pessoas, circunstâncias para ministrar a nossa vida, aleluia, porque Ele não faz diferença. E nós vemos então, queridos irmãos e irmãs, nesse texto maravilhoso, que um ladrão memorável, mas foi alcançado por Cristo, e nós temos muito que aprender com o nosso Jesus. Mesmo nos seus últimos instantes de vida, Jesus estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O versículo 34, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, o seu propósito de vida. Jesus, mesmo nos seus últimos minutos, Ele estava exercendo o seu chamado, Ele estava exercendo o seu propósito, Ele estava cumprindo com a missão a qual foi-lhe confiada. Mesmo nos seus últimos instantes de vida, Jesus manifestou graça, perdão, revelou o verdadeiro propósito para aquele ladrão, para aquele malfeitor. Ele transmitiu vida, aleluia, meu irmão, minha irmã. Assim nós devemos aprender à luz desse texto. E eu tenho que dizer para vocês que até hoje Jesus continua dizendo para nós: Pai, perdoa-lhes. Não somos o ladrão,
Não somos um malfeitor, mas somos pecadores e carecemos da graça dele. E até hoje ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes. Ele é o nosso advogado, amém, queridos? A única forma de nos achegarmos a Cristo é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única forma de nos achegarmos ao Pai é Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Até hoje Jesus está dizendo: Pai, perdoa-lhes. Quem sabe nessa pandemia, meu irmão, minha irmã, nós passamos meses, quem sabe a frieza chegou até nós, e Jesus está dizendo: Pai, perdoa-lhes. E Jesus está dizendo: eu ainda os amo, eu intercedo por eles, esta é a minha igreja, esta é a minha noiva, eu não desisti deles, aleluia. E Ele vai perseverar todos os dias, até mesmo nos nossos últimos instantes. Jesus estará revelando a nós graça, perdão, propósito de vida. Ele estará transmitindo a nós vida eterna, aleluia, queridos. Até hoje Ele continua dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque nós não sabemos o que fazemos. Essa é a grande realidade. Um ladrão memorável, até hoje ficou marcado na história, e eu quero extrair com vocês essa noite alguns ensinamentos. O que nós podemos aprender com esse ladrão memorável? Em primeiro lugar, tudo o que fazemos para o Senhor é pouco, mas não é pouco, é muito pouco, meu irmão, minha irmã. Tudo, preste atenção, você que nos acompanha, tudo, estou dizendo tudo que eu e você fazemos ao Senhor é pouco, mas na verdade é muito pouco, queridos, diante daquilo que Ele fez por nós. Versículos 40 ao 41, ainda em Lucas 23, olha o que está dizendo: respondendo-lhe porém o outro, repreendeu dizendo: nem ao menos temem a Deus, estando sob igual sentença? Versículo 41, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Esse ladrão se tornou memorável, esse malfeitor se tornou memorável porque ele reconheceu a sua pecaminosidade. Ele disse: não entendeu ainda que esse que está entre nós é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, aleluia. Nós na verdade com justiça, em outras palavras, irmãos e irmãs, aplicando esse texto, nós na verdade estaríamos condenados sem a graça de Cristo na nossa vida. Eu não sei se eu e você temos a verdadeira noção disso, mas a grande realidade é que nós estaríamos condenados à vida eterna, e o Evangelho chegou até você e até a mim, aleluia. Por isso tudo que eu e você estamos fazendo ao Senhor é pouco, é muito pouco. Por isso que eu disse, até hoje Jesus continua dizendo para Deus: Pai, perdoa-lhes. Ele é o nosso advogado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu irmão, minha irmã, tudo que nós fazemos ao Senhor é pouco, mas preste atenção, Deus é quem recompensa todo o nosso trabalho, aleluia. Quem sabe você irá se frustrar comigo, quem sabe eu irei me frustrar com outras pessoas. É assim, somos seres humanos. Às vezes não reconhecemos, às vezes não damos valor a quem devíamos dar, não elogiamos, é assim, essa é a nossa realidade. Mas quando você e eu trabalhamos para o Senhor, Ele honra o nosso trabalho, aleluia. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se eu e você estamos cansados de fazer a obra de Deus, se o cansaço está nos dominando, se o desânimo está nos desanimando, se nós olhamos para a nossa vida e achamos que estamos fazendo demais, não estamos fazendo para o Senhor. Porque quando nós fazemos para o Senhor, nós entendemos: Senhor, eu estou contribuindo, eu estou ajudando, eu estou orando, eu estou me envolvendo com as atividades da igreja, eu acompanho as lives, eu estou discipulando pessoas, eu estou orando por vidas, eu tenho orado pela cidade, eu tenho orado pela Zona Norte. Nós estamos aqui, irmãos e irmãs, todos os domingos, das 7h30 às 8h30, não me cansarei de falar, não importa quem estará aqui, mas nós estaremos aqui, orando,
antes de vocês chegarem aqui, vocês que nos acompanham, de acessar essa live, nós estávamos aqui no domingo pela manhã, orando pela sua vida, não porque nós somos melhores, nada disso, não é isso que queremos destacar, mas nós entendemos que se não for a graça de Cristo por nós, nós não conseguimos ser bênção na vida de ninguém, amém, queridos? Então, se o cansaço bateu a nossa porta, se nós olhamos e falamos, não, eu não vou fazer porque eu já fiz demais, e essa realidade é para mim também. Se o cansaço, o desânimo bater ministerialmente, eu estava fazendo para homens, eu estava esperando recompensas humanas, porque no Senhor, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e no Senhor o nosso trabalho não é vão. Como está o seu coração nessa noite? Você que nos assiste, o cansaço bateu, meu irmão, minha irmã, você está fazendo para o Senhor? Você está fazendo, esperando alguém em troca, ou faz para o Senhor? No Senhor o nosso trabalho não é vão. No Senhor nós entendemos, Senhor, eu preciso orar mais, Senhor, eu poderia me ajudar mais, Senhor, eu quero fazer discípulos, Senhor, eu quero falar do Teu Evangelho, eu quero ser usado ainda mais, o Senhor tem me usado, aleluia, o Senhor está me dando graça, eu posso falar, eu posso orar, eu tenho liberdade, glória a Deus, mas eu quero fazer mais, porque quando aprendemos com esse malfeitor aqui, o que nós fazemos para o Senhor é muito pouco, porque a nós caberia a condenação, a nós caberia a vida de trevas, mas o Senhor nos alcançou e isso não tem preço, não paga, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Uma segunda verdade, à luz desse texto, além de entendermos que tudo que fazemos para o Senhor é pouco, mas é muito pouco, nós aprendemos então através desse ladrão memorável, que um coração servo, que precisamos ter um coração servo, que o Evangelho é vida de serviço. Versículos 33 ao 36, leia comigo aí, acompanha a leitura. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, até o versículo 37, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Irmãos e irmãs, um evangelho que quer colocar a nossa vida num lugar de destaque, o evangelho que quer a glória humana, que não trabalha para o Senhor, não é o evangelho bíblico, não é o evangelho de Cristo. O evangelho que quer alcançar status, o evangelho que quer fama, o evangelho que não quer viver uma vida de renúncia, não é o evangelho da qual a Bíblia nos revela, do qual a palavra de Deus nos ensina. Aprendendo com o ladrão memorável, nós precisamos entender que o nosso coração deve ser um coração de servo, um coração de discípulo e de discípulo. E infelizmente, contexto geral de igreja, irmão, minha irmã, você que nos assiste também, hoje nós vemos que muitas pessoas querem ser servidas, é a grande realidade, mas nós precisamos entender que o evangelho é vida de renúncia. Não posso fugir de falar isso para você, não tem como eu fugir de falar isso ao seu coração. Quem imaginaria um Deus grande, sublime, maravilhoso, perfeito, no lugar do Calvário? Significa ali lugar de caveira, lugar público de condenações, ou seja, Jesus estava exposto a uma grande humilhação, queridos irmãos e irmãs, que eu e você jamais gostaríamos de passar. E quantas vezes passamos menos que isso e nos achamos envergonhados, humilhados? Não poderia ter acontecido isso, eu preciso fazer tal coisa. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter um coração de discípulo, um coração de uma discípula do Senhor, aquele que serve com alegria, aleluia, mesmo diante de dois ladrões, a qual ele não merecia, não tinha culpa nenhuma. O nosso Jesus, lugar de caveira, execuções públicas, quem sabe jamais ninguém queria estar naquele lugar, um lugar a qual ladrões verdadeiramente mereciam estar ali, conforme o texto nos ensina. O nosso Jesus, o nosso mestre, sublime, santo, justo,
ele estava lá também. Que evangelho é esse? Da qual muitas vezes ouvimos falar, que nós temos que ter status, e não é o evangelho de Cristo. Quando entendemos o evangelho de Cristo, o nosso eu diminui, para que Cristo apareça, amém, queridos? Então nós precisamos ter um coração servo. O evangelho é vida de serviço, e não menos que isso. Terceira verdade para nós nessa noite: Jesus só vai fazer aquilo que o glorifica. Olha que legal, versículo 40, preste atenção, irmãos e irmãs. Respondendo-lhe porém o outro, repreendeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Ou seja, meu irmão, minha irmã, o que Jesus vai fazer na nossa vida é só aquilo que o glorifica. Jesus estava ali no meio de dois ladrões, e um deles fala assim: pera lá, blasfemava contra ele dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Sabe o que quer dizer isso, irmãos e irmãs? Que quando nós, na nossa vontade, queremos fazer as coisas, alguma situação resolver, muitas vezes nós a interpretamos da nossa maneira. Aquele ladrão, da qual não ficou conhecido na história, mas esse memorável que reconheceu, amém, a qual nós estamos citando ele aqui, mas o outro, ele diz o seguinte: não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e nós também. E aí o outro diz o seguinte, repreendeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Ou seja, ele reconheceu que precisava da graça de Deus, ele reconheceu que Jesus estava ali com ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, que Jesus só vai fazer aquilo que o glorifica, e que aos olhos humanos, como muitos ali, a multidão observava, os soldados diziam: não és tu o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo. Em outras palavras, muitas vezes nós oramos por determinadas situações, mas eu pergunto para você e para mim: é para a glória de Deus? É para glorificar ao Senhor? Ou é para fazer as nossas vontades? Aos olhos humanos, Jesus não merecia estar ali. Aos olhos humanos, não era para Cristo estar ali. Aos olhos humanos, ele não precisava passar por aquela obra na cruz do Calvário, tanto que um deles interroga, mas era para a glória de Deus, aleluia. Jesus, ele só vai fazer aquilo que o glorifica. Ele poderia ter agido de outra forma, ele era Deus, sim, mas a glória de Deus necessitava que ele se entregasse à cruz do Calvário, aleluia, meu irmão, minha irmã, amém? Glória a Deus por isso. Então as nossas orações, aprendendo com esse ladrão memorável, ela muda também de sentido. O que nós estamos orando, clamando ao Senhor, é para a glória de Deus? Ou é benefício nosso próprio? As nossas escolhas é para a glória de Deus? Quantas vezes nós falamos: nossa, Deus me abençoou com tal coisa, e quando vai ver, não era a bênção de Deus, era a nossa vontade, e aí nós nos arrebentamos. Então, em último lugar, para encerrarmos, meu irmão, minha irmã, seremos lembrados por aquilo que fazemos através de Cristo. Se Cristo ele só faz aquilo que o glorifica, nós não seremos marcados aqui nesse tempo pelo carro que nós andávamos, pela roupa que nós vestíamos, pela casa que nós morávamos, mas nós só deixaremos um legado, uma marca, por aquilo que nós fizemos através de Cristo e para Cristo, amém, queridos? Então qual é o legado, qual é a marca que nós temos deixado como igreja? Na pandemia, qual é a diferença da igreja? Alguém tem lembrado de nós? Nossa, que bênção, fulano, aquele irmão, aquela irmã, olha, é uma pessoa de oração, sei que está firme, está orando. Quem sabe você é de poucas palavras, você que nos acompanha, mas eu tenho certeza que pessoas o reconhecem quando você está firme na presença do Senhor. Versículos 42 a 43. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, aleluia. Aquele ladrão ficou memorável, conhecido, marcado na história, em nossa memória, na história da igreja, na história bíblica, porque ele reconheceu Jesus, e Jesus falou: opa, em breve, hoje mesmo. E então ele ficou lembrado por uma atitude. Não teve tempo, como eu e você, temos muito tempo para fazer muitas coisas. E ainda conversando com o irmão hoje amanhã, não vou citar o nome dele, mas ele falou: pastor, eu tenho tantos anos, eu quero fazer, eu quero multiplicar os meus dons, estou à disposição, vamos junto. Falei: amém, glória a Deus.
porque eu quero dar fruto para o Senhor. Essa deve ser a nossa atitude também, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste. Como você tem sido lembrado? A Bíblia não fala quantos anos esse ladrão tinha, se tinha 30, 40, 50, 60, quem sabe passou a vida inteira roubando as pessoas, a vida inteira sendo um enganador, um usurpador, a vida inteira se aproveitando de situações, deixou marcas negativas, sim, mas a maior marca que ele deixou foi nos últimos minutos da sua vida, aleluia, porque ele confessou a Cristo Jesus. Não tem o nome dele na história aqui, não fala, mas ele ficou lembrado, e até hoje é lembrado, aleluia, meu irmão, minha irmã. Eu e você estamos vivos hoje, nós estamos aqui, você está acompanhando essa live. Como nós queremos ser lembrados? Como nós queremos ser lembrados durante a pandemia? Estamos marcando a história, de que forma? Seremos lembrados por várias gerações lá na frente, não sei quanto que vai ser, quantos anos serão, só Deus tem o controle de todas as coisas, mas como eu e você seremos lembrados, meu irmão, minha irmã? Alguém que viveu o Evangelho, que continuou falando: Jesus, Tu és o meu Senhor, Jesus, a minha alegria está em Ti, Jesus, eu quero ser usado para Ti, eu vou me envolver com as atividades da igreja, eu vou fazer isso, eu vou discipular pessoas, eu vou ter mais tempo de oração, eu vou cuidar da minha família, eu vou ser menos rancoroso, eu vou ser menos amargurado, eu vou ser mais amoroso em casa, eu vou cuidar melhor dos meus filhos, eu vou interagir com o meu filho e a minha filha, com as atividades da igreja, lá no YouTube tem material, vou ler a Bíblia com ele, eu vou fazer tal coisa, Jesus, eu quero ser usado por Ti. Ou nós seremos lembrados como alguém que ficou frio na fé, deixando a vida caminhar, e a vida passa rápido demais, a vida passa demais, passageira. Quem sabe esse ladrão memorável, que nós lemos aqui na palavra, pensou que poderia fazer muitas coisas naqueles últimos segundos de vida. Nossa, porque eu não encontrei com esse Jesus maravilhoso antes? Mas Deus sabia de todas as coisas, o importante é que ele foi salvo, e o nome dele, não o nome dele, a história dele ficou marcada, e até hoje nós falamos, amém, queridos? Mas eu e você seremos lembrados pelo quê? Amém? Eu quero encerrar com você, fique em pé em nome de Jesus. Nós estamos encerrando esse sermão. Eu quero resumidamente lembrar as quatro verdades dessa noite. Eu quero desafiar você a fechar os seus olhos nesse instante e a ter esse tempo de oração. Jesus está aqui, queridos. Entenda o momento que nós estamos vivendo, entenda que a igreja precisa ser igreja, entenda que nós precisamos assimilar ainda mais aquilo que a Bíblia está nos revelando. O que temos feito ao Senhor? Você acha que tem trabalhado demais? O pastor Ricardo está falando que está trabalhando demais. Se eu estiver falando isso, eu estou fazendo errado. Temos um coração servo? Como está o seu coração? O que temos orado ao Senhor são as nossas vontades, olha para a glória dEle. Qual marca nós iremos deixar? Qual marca nós iremos deixar? Será que não tem que mudar a chave na nossa vida? Quem sabe quantas vezes nós queremos ser agradados? Pastor, eu não vou participar do culto por causa disso. Pastor, eu não entro na live por causa disso. Pastor, eu não consigo por causa disso. Eu não faço isso porque isso. A minha rotina é muito atarefada, eu não tenho tempo para orar, eu não consigo fazer isso. Meu irmão, minha irmã, é tempo da igreja se voltar-se a Cristo, amém, queridos? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, aplica a sua palavra ao nosso coração. Esse homem foi lembrado porque nos seus últimos instantes de vida, ele reconheceu a Cristo. Claro que existe uma soberania, Deus já sabe de todas as coisas, a escolha é dele, ele quem faz, ele quem realiza, é isso que nós entendemos nessa introdução. Até mesmo no texto de Coríntios, onde o apóstolo está dizendo, capítulo 1, versículo 27, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Mas o Senhor nos escolheu, Jesus, aleluia. O Senhor nos chamou, nós estamos vivos, nós temos vida eterna, pertencemos ao reino de Deus. O mundo jaz no maligno e nós temos esperança viva, nós temos o Teu Espírito, nós temos o poder da oração. O Senhor continua realizando milagres, aleluia, Senhor. Nos ajuda a aprender com esse ladrão que ficou marcado para a história, nos ajuda a marcar a vida das pessoas, não como uma marca negativa, mas uma marca de Cristo, algo que fazemos para Cristo, algo que estamos dedicando a Cristo e não para homens, aleluia.
Tudo que nós temos feito até aqui, Senhor, é pouco, mas é muito pouco. Nos ajuda a ter um coração de um discípulo, uma discípula, aquele e aquela que está disposto a servir, mesmo diante do calvário, da caveira, da exposição ao ridículo, da humilhação. Jesus estava declarando: Pai, perdoa-lhes, aleluia. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa frieza, perdoa a nossa incredulidade e gera vida no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos deixar um legado nessa história, na nossa geração. Nós queremos ser marcados não apenas pela pandemia, não queremos lembrar de 2020 apenas que foi um ano ruim na economia, que foi um ano de desafios na área da saúde, que muita gente perdeu a vida, mas queremos lembrar de 2020 que foi um ano de oração, que foi um ano de consagração, que foi um ano que o Senhor renovou a nossa fé, que foi um ano de avivamento, de quebrantamento. Aleluia, Jesus. Senhor, nos ensina a realizar a Tua vontade. Aplica essa palavra ao nosso coração, Espírito Santo. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Todos recebam a bênção então em nome de Jesus, os que estão em casa aqui. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que é incondicional, a comunhão, a presença e a amizade do Espírito Santo continue com cada um de nós, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Então todos fiquem na paz, uma boa semana. Vamos interagindo nas lives em nome de Jesus. Aos que estão aqui, calma um pouquinho, deixa o pastor lá na frente, quero cumprimentar todo mundo, ainda que de longe. Aos que estão em casa, glória a Deus que participou da nossa live, continue acessando. Você que pode participar do culto, não deixe de participar, presencial é uma bênção, com certeza vai continuar sendo uma bênção. Então fiquem todos na paz em nome de Jesus.